Olá pessoal, meu nome é Alexandre, eu sou da Bidrones. No vídeo passado nós falamos sobre o Phantom 4 e eu estou fazendo esse outro vídeo para falar um pouco mais a fundo das funções, porque como vocês viram no vídeo anterior, eu estava tirando da caixa naquele momento, não tinha estudado nada. Eu quis fazer isso justamente para ajudar as pessoas iniciantes, né? Ou para estar decidindo sobre o equipamento que vai comprar, ou porque está sendo às vezes enganado por outros técnicos, né? Ou pessoas do ramo. Então é um equipamento muito simples, não precisa de nenhuma configuração avançada para estar tirando da caixa e voando o seu equipamento, né? Esse é um equipamento que é o RTF, né, que nós falamos que é Ready to Fly, e então ele não precisa de nenhuma programação avançada, calibragem avançada. São raros os casos que necessitam de alguma configuração avançada. Geralmente é plugar o device e usar o equipamento. Então nesse vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco mais sobre o aplicativo DJI Go, as funções do sensor, vou tentar fazer um close nas modificações, né? Uma imagem mais fechada para vocês estarem observando as modificações, e basicamente é isso. Eu gostaria de agradecer o sucesso do outro vídeo. Eu nem fiz com essa intenção, teve mais de 20 mil visualizações em 2 semanas. Então pessoal, vocês que colaboraram para que esse vídeo fosse tão visualizado mesmo. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve no canal se gostar do vídeo, se curtir, dá um joinha aí, e isso me motiva para estar fazendo mais vídeos para vocês, tá bom? Então vamos falar um pouco agora do equipamento, né? Para quem não viu o vídeo passado, esse é o Phantom 4, né? Um equipamento já a 4ª geração do Phantom. E quem não assistiu o vídeo passado, procure aí no meu canal, Phantom 4 da caixa até o primeiro voo, que lá eu falo todos os processos de atualização, basicamente o que você precisa fazer da hora que você tira ele da caixa até fazer o primeiro voo, tá? Então nesse vídeo agora eu vou falar um pouco mais do aplicativo. E para quem assistiu o vídeo passado, esse não vai estar com reflexo na tela do iPad, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu ligo o equipamento. Uma coisa muito importante, pessoal, isso serve para todas as versões do Phantom que tem um estabilizador de câmera embutido como esse. Nunca se esqueça de tirar o protetor da câmera. Se você ligar ele com o protetor, no Phantom 4 é esse aqui, no Phantom 3 tem um que entra pela lateral, você tem grande chance de estar danificando o seu sistema de câmera, tá? Agora eu vou iniciar o aplicativo, o DJI Go, ligo o rádio, clico uma vez, na segunda eu clico e mantenho pressionado até acender todas as luzinhas, e a mesma coisa aqui no drone. Então agora eu vou pegar e colocar a imagem mais fechada para vocês poderem estar vendo as funções do aplicativo.
Bom, vamos lá. Então, apertando esse botão aqui no canto superior direito, você vai abrir as abas das configurações, né? Então agora a gente vai falar da primeira aqui, que é o do equipamento, do drone. Isso aqui é para você estar marcando o home point, né? Esses botões, ele já faz automaticamente, mas se você quiser manual ele também consegue, tá? Ó, né? Coloca ele na posição e dá ok que ele vai marcar o home point. Como aqui ele está sem satélite, se eu der ok ele não vai funcionar, tá? Isso aqui é para falar, se você deixar habilitado, ele vai deixar você usar a chave de 3 posições do lado esquerdo superior do rádio, que é a chave que muda para Position, Sport ou Attitude Mode. Né? A Position, ela habilita os sensores, né? A velocidade dela não é tão rápida, porém é a maneira mais segura para você estar voando e única, né? Para você estar utilizando os sensores de anticolisão, os modos de filmar seguindo pessoas, seguindo carro, ou para você mandar ele em algum lugar. É tudo nessa posição que é a Position Mode, que é a chave totalmente para cima na posição P. O Sport Mode, ele já habilita a velocidade máxima do drone, né? E ele tá com todos os sensores anticolisão desligados, tá? Ele fica muito mais agressivo, porém também funciona com o GPS, ou seja, se você parar o drone, por mais que esteja ventando, ele vai ficar parado na mesma posição, brigando contra o vento sozinho. O Attitude Mode, ele desliga todos os sensores, desliga o GPS, ele fica funcionando apenas com a controladora. Ele vai estar sempre estabilizadinho, né? Mas ele não vai ter a precisão de GPS. Por exemplo, se estiver ventando e você parar de brigar contra o vento na mão, ele vai sair voando a favor do vento. Então é um modo que, para quem não tem muita experiência, não é legal estar usando. Porém, eu acho o melhor modo para você estar aprendendo a pilotar. Aqui é o botão do Return to Home, né? Aqui você seta a altitude dele. Por exemplo, se você está voando, decolou, está a 20 metros. 20 metros de distância de altura e, sei lá, 100 metros de distância de você. Se ele perder o sinal ou você acionar, o meu aqui está setado para 50. Tá? Você pode setar isso de 20 a 500 metros de altura. Lembrando que não é bom estar voando acima de 120 metros de altura, porque está invadindo o espaço aéreo, né, comercial, das aeronaves e helicópteros. Né? Helicóptero, em alguns casos, vão até mais baixo que isso, então tem que tomar muito cuidado. Depois que você acionar o Return to Home, o que acontece? Você está, vamos supor, tem um prédio de 30 metros na frente, você acionou, ele está setado aqui em 20, ele vai pegar e vir mais baixo que o prédio, então ele vai vir em linha reta da onde ele estiver até você, independente do que tiver na frente. Se você tiver com a chave na posição P, teoricamente ele tem que desviar dos obstáculos usando o sensor anticolisão e chegar até você, tá? Mas isso é um dispositivo de emergência, evite estar usando isso a qualquer momento. É legal usar uma vez para testar, tudo bem, mas é um dispositivo de emergência e use mesmo em ocasiões de emergência. Aqui é a chave de iniciante. Se você ligar aqui, o que acontece? Ó, eu vou ligar aqui só para vocês darem uma olhada. O que ele está dizendo aqui, né? Que é a chave de iniciante, é o modo de iniciante. O drone vai estar voando com velocidade restrita e não vai sair mais do que 30 metros de perto de você, tanto de altura como de distância. Então ele do home point, né, do lugar que ele decolar. Então, se eu tiver com isso ligado, ele vai fechar todas essas outras opções, ó. Ele vai ficar só essas opções. Já está dizendo aqui, ó, máxima altitude, máxima distância. Não tem como eu editar isso aqui, tá? Aqui tem o Advanced, que é as outras coisas que a gente vai estar falando mais pra frente, que tanto no modo iniciante ou não ele tem. Então eu vou desabilitar aqui só pra gente estar vendo. Aqui você escolhe a altura máxima para ele estar voando, né?
eu coloco 200 metros para, se de repente numa situação de emergência eu precisar subir mais do que 120, aí eu pelo menos tenho 80 para cima para eu me livrar de algum eventual problema. Mas eu não costumo voar nem 100 metros de altura, porque para as coisas que eu faço, uns 80 metros já tá bom. Aqui é para você, se você ligar, ele vai deixar a máxima distância que ele do home point, né, do lugar que ele decolou. Lembrando que quando ele decola com o GPS, a partir do momento que você ligou, ele já marca aquilo como um home point. Então toda vez que a gente falar home point, lembre-se que é do lugar que você decolou, tá? Com o sistema de GPS detectado, né? Com os satélites já detectados. Então aqui, se você habilitar, você escolhe uma máxima distância, ó. Tá aqui, ó, máxima distância 50, você pode ir de 15 a 500 metros, como isso aqui eu não uso, eu deixo desligado, que eu posso ir o quanto o rádio aguentar, tá? E aqui as opções avançadas. Aqui ele tem o exponencial de rádio. O que é o exponencial de rádio? Você pode estar regulando aqui, ó, né? A velocidade, qual a intensidade de comando que você vai dar no controle para ele estar respondendo, né? Então, por exemplo, você quer que ele fique bem arisco, você tira totalmente o exponencial. Se você quer que ele colocar bastante comando na mão e que ele fique mansinho, você pode por aqui já dar o quanto você quer. Vai fazendo uns testes mudando aí de 10 em 10 para vocês sentirem, tá? E aqui, ó, o que você pode fazer? Você pode criar tanto uma configuração de exponencial para quando você estiver no modo position, né? E outra para quando você estiver no modo esporte. Quando você mudar na chavinha, você já vai mudar para o modo esporte, ele já vai entrar a configuração diferente do modo esporte. Então isso aí também é muito pessoal, cada um tem um gosto. Eu gosto de voar sem nenhum exponencial para deixar o drone bem sensível na mão mesmo. Isso aqui, ó, sensibilidade do que? De atitude. Por exemplo, qual é a sensibilidade se ele tomar uma pancada de vento, ele voltar para o eixo normalmente? Quanto mais atitude, mais arisco ele fica. Quanto menos atitude, menos arisco, né? O break, por exemplo, você está voando muito rápido, você larga o controle. Qual é a intensidade do freio? Essas que vêm de padrão já estão bem configuradas, né? Eu acho que não precisa estar mexendo nisso não. Só se você for um usuário mais avançado mesmo, quiser estar fuçando. Eu, por exemplo, nem mexo nisso aí. Aqui os ganhos, tá? Isso aqui é mais ou menos como aquela sensibilidade do atitude. Você consegue melhorar a reação dele sem comando, né? Por exemplo, ele está voando, tomou uma pancada de vento de cima para baixo. Você aumentando e diminuindo isso aqui, é o tempo que ele vai demorar para voltar até aquela posição antes dele ter sido influenciado por uma outra coisa sem ser o seu comando, tá? Todas essas aqui para um lado, para o outro, giro no eixo e altura. Aí aqui fala sobre os sensores, né? Na verdade, sobre o IMU, né? O que eles fazem? O que é legal do Phantom 4? Ele tem duas IMUs. Então ele tem 2 acelerômetros, 2 giroscópios e 2 compassos, né? O que eles trabalham em redundância? Então um está sempre sobrepondo o outro. Por exemplo, agora ele está usando a IMU 1, ó. Olha aqui, a interferência é bem menor do que a no 2, tá vendo? Ó? A mesma coisa aqui, ó. Aqui a interferência está um pouquinho maior do que a do 1, só que ele está achando que no geral a situação do 1 está melhor. E aqui tem mais, ó, o outro que é o GPS, né? O Compass, tá? Então isso que é legal, ó. Tá em uso quando tem o pontinho, excelente o verde, amarelo tá bom e vermelho tá ruim. Então, ó, nenhum tá nem no amarelo. E ele tá usando a controladora 1. Aqui ele está perguntando se perder o sinal, o que ele vai fazer? Ele vai entrar no fail safe, né? Que é o modo que a gente chama de return to home. Fail safe é o que? É uma função que é atribuída para quando ele
perder o controle, a comunicação entre o radiocontrole e o drone, tá? Então isso não é normal, mas para quem voa muito longe, às vezes acontece, mas às vezes a gente nem precisa acionar isso, é só voltar um pouco com o drone que ele já pega ele já acaba voltando o sinal, ou você mexe um pouco o controle de posição na mão, ele volta o sinal, mas vamos supor que uma hora você precisa acionar essa função pelo controle ou pelo aplicativo. O que ele vai fazer? Se ele vai, quando acionado, quando o controle perder o sinal, ou seja, quando ele perder a comunicação, o que ele vai fazer? Tem três coisas: return to home, landing ou hover. Return to home, ele vai perder o sinal, vai voltar voando sozinho para a posição do home point, que é aquela posição que a gente decolou. Landing, ele vai, no lugar que ele perdeu o sinal, ele simplesmente vai pousar naquele local, não no local que a gente decolou, no local que ele perdeu o sinal. Então isso é uma opção que, a não ser que seja um caso específico, não é legal estar usando. E uma outra que às vezes eu uso é o hover. O que é o hover? Quando ele perdeu o sinal, ele vai ficar voando parado na posição que ele perdeu o sinal. Por que às vezes é interessante? Vou citar um exemplo. Se você está saindo para filmar um carro e está dentro de um carro de trás, né? Tem um carro na frente que é o que você está indo filmar e você está dentro do carro de trás pilotando o drone. Você decolou. Aquele lugar que você decolou é o home point. Então você saiu com o carro. Aí vocês estão lá 3 km, lá 4 km lá para frente da onde você já decolou. Se ele perder o controle, ele vai querer voltar lá para o ponto que você decolou, que às vezes você nem está mais lá. Então nesses casos é legal você usar o hover, que aí se perder o sinal ele vai ficar naquele ponto que está no momento voando sozinho, tá? Aqui é o Smart Return to Home e aqui é você liga e desliga os LEDs da frente. Isso ajuda muito para quem vai fazer fotografia à noite. Olha só aqui no vídeo já, vou ligar e desligar, né, o LED na parte frontal do drone, o LED vermelho. Então vamos lá, vamos agora para o modo de sensor, tá? Clica aqui no sensorzinho, você liga os sensores, né, para obstáculos frontais, né, que ele tem o sensor na parte da frente. Então o que ele está dizendo aqui? Que os sensores são detectados, né, pela parte da frente, usando uma velocidade máxima de 22 milhas por hora ou 35 km por hora, que é a velocidade que ele consegue detectar os sensores. Mas quando você já está na posição P lá, né, que é a posição position, que é a que usa os sensores, o drone já fica mais manso mesmo. Então fica tranquilo que você não vai conseguir correr muito mesmo com ele, tá? Então ele está dizendo aqui que os obstáculos são sensíveis em até 60 graus, né, uma visão de 60 graus do drone e 54 graus na vertical. Então você já vê no aplicativo o obstáculo sendo acusado aqui na frente, que já ligam os alertas na própria tela. E ele está dizendo que aqui, para tomar cuidado, que os sensores anticolisão não funcionam em dias escuros, né, com baixa luminosidade, e a sensibilidade depende também do tipo de obstáculo e do tamanho. Aqui é de uma função que a gente vai falar num outro vídeo, que é a TapFly, que você consegue ativar, né, para estar voando ao redor do obstáculo. Por exemplo, você está indo, achou um prédio na frente, ele para ou ele contorna e continua, né? Você liga e desliga isso aqui. Se você ativar, ele contorna. Se você deixar do jeito que está, ele para, tá? Ele fica parado até a hora que acha o objeto. Isso aqui é para você habilitar na opção Active Track, que é para, por exemplo, se você está parado e sai correndo, o drone sai atrás de você, né? Se você corre contra o drone, por exemplo, se olha na câmera do drone e vai andando para frente usando a opção Active Track, o drone vai ficar parado.
Se você habilitar essa função, o drone corre de você de marcha ré também, tá? E isso aqui é a mesma coisa dessa outra função, só que para a função Active Track, ou seja, se você mandar seguir alguma coisa e até enquanto ele estiver seguindo, ele encontrar algum obstáculo na frente, ele vai contornar ou não. Do jeito que está aqui, não, ele para, se eu habilitar, ele contorna, tá? Só que as funções do rádio é bem básico, só que a velocidade do gimbal, só que eu acho bem legal você pegar e colocar no 50, porque ou menos, ou tem cada um, né? Eu gosto de usar no 50 porque aí a rodinha que mira a câmera para cima e para baixo não fica tão sensível. Então eu posso colocar mais intensidade na rodinha, que ele vai fazer um movimento lento e assim os vídeos não ficam com aquela, não ficam muito movimentos muito bruscos na câmera quando está colocando para cima e para baixo. Aqui é para você calibrar o controle remoto, tá? Isso aqui não precisa, é muito raro precisar, mas é muito simples, tá calibrando, é bem intuitivo. Você clica aqui e você tem que desligar o drone, na verdade, e você calibra, gira para todos os lados os controles e solta, ele já vai calibrar. Isso aqui é o modo de stick, né? Que o que é? Ó, a gente usa o mod 2, tem esse 3 eu nem conhecia, tem o 1 que é igual usa no Japão, na China, que é o acelerador na mão direita, e o 2 a gente usa aqui em alguns outros lugares do mundo, que é o acelerador na mão esquerda, tá? E a gente já usa o 2, ele já vem com o Mode 2, né? Isso aqui são botões que você pode customizar, que estão na parte posterior do controle. Eu gosto de usar a câmera para baixo 100% e para cima 100%, e o outro botão, informação da bateria. Aqui tem diversas opções, controle da câmera para ISO, essas coisas, o modo do gimbal, se FPV ou follow, para clicar e aparecer o mapa, tem inúmeras funções. Eu particularmente gosto de usar essa aqui. Tá? E aqui é para você linkar o controle com o drone, que nunca vai precisar, a não ser que você quebre o seu controle e precise comprar outro. Aqui se fala sobre os canais, tá? De transmissão entre vídeo, entre o controle e o drone. Isso aí influencia também no vídeo, tá? Vem pela mesma comunicação. Então eu uso no alto, porque ele está sempre escolhendo um canal melhor, menos poluído, e ele vai mudando automaticamente para estar me dando a melhor condição de sinal de vídeo e de controle. Tá? Se quiser, você pode customizar aqui também, inclusive diminuir a taxa de transferência, né? A banda de transferência do vídeo. Isso aí dá para customizar também. Eu costumo usar no alto, e em um outro caso muito raro você acaba tendo que escolher se você está num lugar que tem muita interferência de alguma outra coisa, mas é muito raro isso, tá? Aqui é as opções da bateria, ele está falando quanto que tem cada voltagem em cada célula, qual é a voltagem que ainda tem, qual é a temperatura da bateria, quantos miliamperes você ainda tem disponível, né? Qual é o total, quantos tem, só que as vezes que foram carregadas as baterias. Esse equipamento já é um equipamento que daqui a pouco eu vou estar entregando, então eu sempre vou duas baterias com o equipamento antes de entregar, para ter certeza que não vai ter nenhum problema, né? Porque às vezes eu mando equipamento para outros estados e o frete fica um valor às vezes até elevado, e eu não acho justo pegar e chegar lá com o cliente, além da ansiedade de estar esperando o equipamento chegar lá e ter um problema que às vezes num teste você detecta e já resolve e manda resolvido, ou manda outro equipamento, para estar evitando esse constrangimento, né? Aqui o aviso de bateria crítica, eu gosto de usar como vem também 10%, mas você pode estar aumentando isso aí se você quiser. Quanto tempo vai demorar para avisar quando a bateria está ruim, né? Quando tiver 10% é o crítico, mas quando ele já avisa o que está baixo, eu já costumo pousar, ou seja, eu tenho 30% de bateria ainda, né? Quando eu for pousar e tomar o aviso de bateria. Depois desse aviso vem esse outro, ou seja, com 30% ele dá o primeiro aviso, com 10% dá o segundo, que é a bateria crítica. Mas eu nunca nunca deixo chegar até o crítico. Isso aqui é o tempo que eu estou voando, né? Que isso aí quando estiver em voo eu consigo ver. E aqui é opções avançadas. Isso aqui o que é? Se eu quero que ele me mostre em porcentagem, né? Desculpa, em voltagem,
quantos volts eu tenho na bateria na tela principal lá, nessa aqui, ó. Tá aqui no cantinho, quantos volts eu tenho. Isso eu nem ponho porque não vale a pena, na minha opinião, mas tem gente que gosta, ó. Só para vocês verem, eu vou ligar aqui, ó. Ele aparece aqui, ó, tá vendo? Não dá nem para ver direito. 3,79 na célula, né? Que são vezes 4. Que essa bateria é 4S, né? Que a gente fala, 4 células. Vou desabilitar lá. Aqui, ó, quanto tempo eu tenho, por exemplo, eu carreguei a bateria hoje. Isso aqui ele marca quantos dias eu tenho para descarregar a bateria que eu carreguei hoje. Por quê? Para preservar a bateria e para dar confiança na carga. Então não é legal você guardar a bateria carregada, é sempre legal você guardar ela entre... Eu costumo guardar com mais ou menos de 30% a 40%, tá, de carga, mas tem gente que gosta de guardar com mais, tem gente que gosta de guardar com menos, eu costumo guardar com de 30% a 40%. Isso aqui é o histórico, né, das coisas que você fez, dos voos, enfim. Bom, e aqui é o botão do gimbal, né? Aqui o que eu acho muito legal é esse gimbal do Phantom 4, ele permite que você coloque o gimbal apontado para cima até 30 graus do horizonte, né? Da parte, quando ele estiver na horizontal 100%, ele permite você subir mais 30 graus apontando a câmera para cima. Isso é muito bacana, basta você habilitar isso aqui. Isso aqui são 3 configurações de gimbal diferentes que você pode estar criando. Para no determinado voo você escolhe a configuração 1, 2 ou 3. Aqui são todas iguais, tá? Ó. Você só muda os valores em cada uma, se você já quiser deixar setado para ficar mais fácil, tá? Aqui tem umas outras opções que a unidade métrica, né? Se você quer métrica ou imperial. Métrica é o de centímetros, que é o que a gente usa, né, por metro. Isso aqui é legal, que é um sistema que você pode transmitir ao vivo para o YouTube, o que você está filmando na câmera em tempo real. O que você faz? Você tem que ter ou um iPad ou um telefone com de preferência 4G, ou tá conectado em alguma rede Wi-Fi. Aí você habilita aqui, ele é bem intuitivo, explica passo a passo, tá? Você clica ali, você vai, escolhe o modo que você quer, né? Ó. Você coloca o canal, você cria o canal, ele te explica passo a passo como tá fazendo isso aqui. Isso é bem simples, eu já fiz uma vez para testar, é bem simples. Você tem que ter só um canal e uma conta no YouTube, né? Você cria um login, um usuário e senha, cria um canal e você faz isso de uma maneira bem simples. Aqui você coloca para estar mostrando no mapa, naquele mapinha que tem no canto inferior do lado direito, a rota que você fez, da hora que você decolou até onde você está voando, ele vai mostrando uma linha. Isso é muito legal para facilitar você estar voltando para o ponto. Se você foi para um lado para o outro, ele está sempre mostrando. Aqui, se você quiser calibrar ele com as coordenadas do mapa lá na China, como a gente não está na China, você deixa isso desabilitado. Isso aqui é para você deixar o mapa em background no cache do iPad ou do celular, caso você não tenha uma rede Wi-Fi disponível no momento ou uma conexão 3G ou 4G. Então, por exemplo, você vai voar em algum lugar, você conecta com o celular, baixa o mapinha ali automaticamente, que ele vai detectar, né? É só você rotear a conexão do celular para o iPad se você não tiver conexão de telefone no iPad ou no outro tablet que você estiver usando, e aí ele salva o mapinha para quando você estiver fora da internet, naquela localização que você está voando, ele vai estar com o mapinha, se você previamente baixar ela, né, automaticamente deixar lá. Aqui é para você apagar a rota dos seus voos. Isso aqui é para você ter uma prévia já no iPad, por exemplo, você está filmando, né? O equipamento está armazenando todas as imagens de foto ou de vídeo no cartão micro SD que está lá no equipamento. Você habilitando isso, né? Ó, tem ligado e desligado, né?
Você habilitando isso, o que acontece? Você já tem uma prévia do vídeo aqui. Então, o que é legal? Vamos supor, você está voando num lugar e por algum motivo, sei lá, uma ave acerta seu equipamento cai. Se você tiver com isso habilitado, pela imagem que você foi gravando, às vezes você te ajuda a localizar onde está o seu equipamento quando ele caiu. O importante dizer que a imagem não tem a resolução que tem quando está armazenada no cartão, tá? Aqui vem no máximo em HD. Full HD não vem, 4K não vem, é uma imagem em HD, tá? Se tiver algum tipo de interferência na hora que você está voando, der aparecer alguma coisa chuviscada na imagem, tudo isso vai aparecer nessa gravação que você está gravando no iPad. O que funciona mesmo para estar editando posteriormente, que é o material final, é o que está lá no cartão, tá? Isso aqui, essa função é para quando tiver um uso maior do que 2 GB, ele já vai apagando automaticamente para não estar lotando o seu celular ou seu tablet de informação. E essa aqui é a última coisa, que é só mostrando qual é a versão que está o seu drone de firmware, versão do aplicativo, versão do controle e o número de serial da controladora. Então, por hoje é isso aí, pessoal. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre todas as funções, tá? Dele decolando automático, pousando automático, como que seta o home point. Eu vou estar fazendo isso num vídeo posterior, explicando exatamente o que é cada uma dessas coisas, para cada vez mais estar ajudando aí vocês. E mais uma vez, obrigado por terem assistido o meu vídeo. Se vocês gostaram, por favor, dê um joinha lá no vídeo. Se quiser, se inscreva no meu canal. Eu vou estar sempre colocando vídeos novos, principalmente de lançamentos e assuntos um pouco mais profundos, de funções, de tudo sobre o drone, dicas. Então, se vocês quiserem, curtam o meu vídeo e se inscrevam no meu canal, que toda vez que eu tiver um vídeo, ele vai estar dando vocês que eu coloquei um vídeo novo. Esse anúncio essa janelinha que pulou aqui está dizendo que minha bateria do iPad está fraca, né? E que só tem mais 10%. Então é isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez, bons voos e vamos voar com segurança, tá? Sem fazer besteira, voos conscientes, cuidado com crianças, cuidado que isso aqui não é um brinquedo, então pode realmente machucar usando indevidamente. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!